Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje falaremos de um tema, onde está o Deus que liberta? Vamos orar? Vamos curvar as nossas frontes. Repitam comigo a oração. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante em que estamos com a tua palavra aberta. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus, que teu Santo e bom Espírito venha nos guiar a toda a verdade e também preparar o coração daqueles que vão ouvir para a tua glória. Por Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre esse tema e para começar falaremos na parte de Deuteronômio. E é um trecho bem grande, porque são vários capítulos. É do capítulo 3, do verso 21, e vai até o capítulo 5, o verso 33. Eu quero que o irmão fale sobre isso, que vai falar sobre a ira de Deus. Na realidade, eu achei pertinente nós falarmos acerca da ira de Deus, porque nós somos acostumados a ver um Deus bonzinho, um Deus assim, que passa a mão na cabeça, um Deus que Romantiza um Deus, na verdade. romantiza, que você está chorando e ele vem, passa a mão, te alisa e tal. Não é nada disso. Realmente Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Mas muitas vezes Deus precisa agir com justiça. Por quê? Porque se ele abrisse mão para um, teria que abrir mão para todos. E lá no céu nós vimos que aquele anjo, o primeiro anjo que ele criou, cheio de sabedoria, e ele se desviou. E Deus manteve a sua palavra, a sua justiça. Ele criou os anjos para que o servissem, o adorassem. E esse anjo, enquanto ele foi bom, assim, está tudo bem. Só que quando ele ambicionou o cargo de Deus, função de Deus, então Deus foi obrigado a agir. E nós vemos que 1/3 de anjos caiu. Então são milhões e milhões de anjos caídos. Sim. E Deus não deixou de ser Deus. Deus não mudou por causa daquilo. E hoje nós vamos estudar aí, quando Deus tira o povo do Egito e abre o Mar Vermelho, faz maravilhas e tal. Só que Deus é um Deus exigente. E ali então ele deu para Moisés a respeito da lei, a respeito do que eles deveriam fazer. E nós vemos que de 3:21 a 5:33, Deus está assim lidando com o povo. Que Deus é amor, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Cita alguma coisa que aconteceu nesse intervalo que prova assim a ira de Deus. Por exemplo, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos 3 milhões de pessoas, Muita gente. deixaram o Egito. Certo. E veio até uma multidão de pessoas que não eram do povo hebreu. Entende? Mas que professou a lei, a vontade de Deus, o desejo de se libertar, de ser liberto, Deus permitiu. E na verdade isso foi uma ruína para o povo de Deus. Porque essa mistura de gente, muita gente assim, era, vamos dizer, estava só com medo de morrer. Estava querendo sair do jugo do faraó. Certo. E de 3 milhões de pessoas, mais ou menos, Deus tinha dito que aquele que pecasse não entraria na terra prometida. Então, de 20 anos para cima, todos morreram, menos Josué e Caleb. Certo. Que foi os que foram, vamos dizer assim, coerentes. Quando Deus manda assim, os 12 espias, foi os 2 que ficaram do lado da verdade. Os outros todos ficaram com medo do gigante, com medo disso, com medo daquilo. Medo, dúvida, ansiedade não vem de Deus. Então, isso eu estou falando que se os irmãos, por exemplo, têm medo, têm dúvida e têm ansiedade, porque tem 2 tipos de ansiedade. Certo. Qual? Ansiedade de servir a Deus é uma coisa. Sim. E ansiedade de querer as coisas do mundo, entende?
ou pensar em si mesmo. Então nós vemos que, na realidade, a ira de Deus está nisso. De 3 milhões de pessoas, vamos dizer assim, não conseguiram atravessar o Rio Jordão para a batalha final, que era a terra prometida do outro lado. Então, até mesmo Josué, Moisés, né? E Arão também não entraram. E por que eles não entraram? Porque não foram fiéis, ué. Tá, mas eles fizeram o que para não ser fiéis? Para, assim, não chegarem até a terra prometida? O que eles fizeram? Na verdade... Tão grave assim. Arão, no caso, que era irmão de Moisés, ele falhou. Por exemplo, quando Deus manda Moisés subir para dar os 10 mandamentos, né, a sua lei, veja que forçaram ele fez um bezerro de ouro. Uhum. Então, se ele fosse realmente assim, fiel, sincero a Deus, ele poderia até ser apedrejado, ser morto. Mas ele quis agradar o povo. Como o rei Saul também quis agradar o povo. Ele não agradou a Deus, ele agradou foi o povo. Ou você agrada a Deus ou agrada o mundo. Uhum. Na realidade, esse programa de hoje, nós vamos ver que tudo está baseado no primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que envolva a sua atenção, mais do que a Deus, seja dinheiro, seja família, seja posição, enfim. Qualquer coisa que saia do foco de Deus, ele quer ser o primeiro. E se a gente prestar atenção, não é nós que servimos a Deus, é Deus que nos serve. Uhum. Ele te dá vida, te dá isso, dá aquilo, tal, só para você adorar Ele. Então, por mais que a gente faça, na verdade, não somos nada, somos apenas servos. E no caso aqui deles, nós vemos que uma nação inteira se perdeu, uma geração inteira se perdeu, porque Deus tinha dito, aquele que pecar contra mim não vai entrar na terra prometida. E no caso de Moisés, o que ele fez de tão grave assim para não entrar? Moisés, na realidade, diz que era o homem mais manso da terra. Mas mesmo Moisés e Jó, teve hora que eles também perderam a estribeira. Por isso a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então irar é normal do ser humano. Agora, permanecer na ira é que é o problema. Então, no caso, por exemplo, de Moisés, Deus tinha falado para ele falar a rocha. Falar a rocha. Falar a rocha é uma coisa. E bater na rocha é outra coisa. Então, ele ficou todos aqueles anos ali, o povo em cima dele e tal. Quando chegou na hora, ele falou, seus rebeldes, por acaso eu posso tirar água dessa rocha? E pá, bateu 2 vezes. Ele bateu. Ele devia ter falado com a rocha. Então, o Cristo estava, na realidade, em cima da rocha. Quando ele falasse, a rocha ia brotar e todo mundo ia adorar a Deus. Ia ter água. E ele então ficou nervoso. Realmente, Deus cumpriu. Saiu a água da rocha. Mas isso quer dizer que a gente precisa prestar atenção que muitas vezes Deus atende o seu pedido não porque você merece, mas porque a glória dele está ali. Então, no caso, se, por exemplo, Deus tivesse, não saísse água da rocha, como é que Moisés ia ficar? Desmoralizado. E como é que Deus ia ficar? Também vai. Se Deus, principalmente do lado daquelas pessoas que vieram do Egito, que não tinham o conhecimento desse Deus, né? Ia falar assim, esse Deusinho de vocês aí não adianta, não tá com nada. Então, saiu. Só que Deus falou para ele, porque você não me honrou, não vai entrar. E ele implorou e tal, Deus até mostrou a paisagem, tudo. E depois fez até uma benção, que ressuscitou ele, levou ele. Sim. Mas o que a gente aprende aí? A palavra de Deus não pode voltar atrás. Às vezes as pessoas confundem, porque muitas vezes parece que Deus cede, mas Deus não cede. Ele pode usar misericórdia, ele pode usar piedade, longanimidade, coisas assim que são alternativas para ele não executar. Porque se ele fosse executar, errou, já morresse,
Já era. Não sobrava ninguém. Não sobrava. Nem nunca contar a história. Deu para entender? Exatamente. E também nós queremos falar hoje sobre o capítulo de Lucas, o capítulo 6, os versos de 19 a 32, que fala sobre a parábola do rico e o Lázaro. Bom, mas nós vemos que o rico, ele andava assim uma vida dissoluta, não tinha piedade, o Lázaro lá na porta dele mendigando e tal, e ele... Então quando ele morreu, do inferno ele pôde ver o paraíso onde estava Abraão. Diz que tem um abismo, né? Tinha um abismo. Então entre o inferno e o paraíso tinha um abismo. É o seio de Abraão, que alguns falam, né? E ele vê Abraão e ele grita para Abraão, pede ajuda. E Abraão pede água, pede isso, pede aquilo, Abraão não dá. Então, não tem como também, né? Porque tem esse abismo que separa, como que ele ia dar também? Não tem como isso. Mas o que a gente aprende disso? E os mesmos sentimentos que a gente tem aqui, tem do outro lado. Tem do outro lado. Por isso que a salvação, quem não amar a Deus profundamente de todo o coração, não vai habitar com Ele. Isso nós temos que entender isso. Não adianta você falar de boca que ama Deus, que não sei o quê. Isso é até boazinha. Mas se você estiver fazendo por obrigação, porque alguém está te forçando, ou por interesse próprio, Deus conhece o nosso interior. Então, esse homem, todos os sentidos, 5 sentidos, é demonstrado ali na parábola. E quando ele vê que não tem jeito, aí ele pede para Abraão, vai lá e avisa para os meus pais, os meus irmãos, porque eu quero que eles sejam salvos. Aí Abraão diz, né? Eles têm lá os profetas. Se eles não ouvem os profetas, não vai ouvir um espírito. Deu para entender? Então, o que nós aprendemos disso? A nossa salvação é aqui nessa vida. Enquanto você tem chance de respirar. Pode errar? Pode, porque Deus já criou o homem com essa possibilidade. Deus não fez a pessoa para ter fé. Ninguém nasceu com fé. É válido. Então, nós sabemos que existem 4 coisas. Por exemplo, ali em Josué 1,9 que diz, né, que ser forte e corajoso, não pasmar nem se espantar. Não faz parte de Deus fazer a pessoa forte e corajosa não pasmar. Deus dá o direito de você escolher. Quer ou não quer? Entende? E no final do verso ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então, esses 4 passos você tem que dar, independente. Também nós vemos lá em 2 Crônicas 7,14, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter seus maus caminhos, não faz parte de Deus. De repente você está lá uma vida desgraçada. E você quer mudar. E Deus fala, tá bom, vou fazer você virar uma santinha do Paulo. O estalar de Deus te transforma. Você tem que reconhecer suas condições. Você tem que orar, quer dizer, orar e entrar em ação. Orar, humilhar, orar, buscar a face, perseverar, porque muita gente às vezes não recebe as coisas assim, na hora, já desanima. Entende? E nós temos então... Na verdade a gente tem que ter garra, tem que ter perseverança naquilo que a gente pleiteia com o Senhor, é isso? Lógico, e durante esse intervalo é como quando a gente faz uma corrente. A pessoa está com um problema, você faz uma corrente com ele. Dentro daqueles dias, sem a gente estar escolhendo, eu vou pregar isso aqui, Deus vai mostrar onde você está errado. Se você reconhecer e for fiel, for humilde de reconhecer. Isso, se você reconhecer, for fiel, perseverar, sem quebrar, Deus pode resolver o seu problema. Sim. Então, no caso, por exemplo, depois que a pessoa dá esse espaço de humilhação, oração e tal, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, se era uma prostituta, ela, opa, eu tenho que parar. Sim. Se é um drogado, opa, mas eu não tenho força. Nem ela tem força para largar a prostituição, nem ele tem força para largar as drogas. Até porque o inimigo também não vai ser bonzinho de largar eles, Senhor, olha, eu quero largar isso, mas eu não tenho força sozinho. Me ajuda. Aí ele vai ouvir do céu e sarar a terra do seu coração, que é a sua mente.
Entende? Que aí é a parte da libertação, né? Isso. Certo. Então, no caso, por exemplo, do Lázaro, nós aprendemos a lição. O que você tem que fazer nessa vida? Não fica esperando e nem fica dentro da igreja achando que porque você está na igreja verdadeira que... Né? Na realidade não tem igreja verdadeira, o homem é falho. Em João 9, nos versos de 19 a 32, fala sobre Jesus curar um cego de nascença e ele permite que a multidão continue na cegueira espiritual. Mas por que isso? É impressionante que às vezes Cristo fez coisas que deixam a gente meio assim, meio intrigado. Ele veio para salvar, mas ele respeita a vontade da pessoa. No caso, por exemplo, do cego de nascença, foi fácil para ele. Ele apenas fez um nodinho, botou no olho do cego, que já é uma coisa sobrenatural. Porque hoje em dia, se um pregador falar para você fazer isso, você vai pensar duas vezes. Algumas pessoas pensam mas lá se lava. Então, interessante é que o homem que era cego de nascença, todo mundo conhecia ele. Jesus mandou ele lavar no tanque, quando ele coisou, né? Quando botou o barrinho no olho dele, foi lá e lavou. Então, o que nós aprendemos aí? Obediência. Ele podia ter gritado, está me machucando e tal. Não, ele fez o que tinha que fazer. Sim. Começou a enxergar. Só que os fariseus, os sacerdotes, porque ele tinha feito isso no sábado, então ele não acreditava. Como pode o homem fazer uma obra no sábado e querer ser como Deus e tal? Foi perguntar para o homem. Aí, primeiro perguntou para os pais dele. Aí os pais falaram, olha, nosso filho sempre foi cego. E agora ele está vendo. Mas eles insistiram e eles falaram, os pais falaram, ele já é adulto, vai perguntar para ele. Aí vai perguntar para ele. E chega lá, ele fala, realmente eu era cego e agora estou vendo. Só que ele não sabia quem era. Ele era cego, ele não viu quem era. As pessoas, em vez de dar glória a Deus, e mesmo que não fosse, vamos dizer, se ele tivesse numa situação difícil, tivesse numa cegueira, você não tem que estar discutindo como Deus fez. Sim. A gente vai se alegrar. O importante é quem é que vê um vizinho numa dificuldade, uma pessoa numa dificuldade, e ele não tem prazer assim, de fazer uma oração e ver a pessoa, né? Ser restaurada, ser curada, mas ser liberta. A cegueira deles era tanta que eles queriam saber como. Ele falou, eu não sei, só sei que eu era cego. Eu sei que eu era cego, agora eu já não sou mais. Agora eu estou vendo. Ponto final. Bom, moral da história. E eles em cima, assim, que nem o urubu na carne seca, assim, na carniça. Aí, ele fala para eles, olha, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Então, aí eles também ainda não se conformaram. Depois Jesus encontra com o homem e fala para ele, você era cego, agora você está vendo? Dá glória a Deus. Algo mais ou menos assim. Aí fala, mas a quem eu devo agradecer? Aí Jesus fala para eles, sou eu que fez isso, e ele adorou a Jesus. Então, se a gente prestar atenção, Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar. Jesus poderia ter insistido ao pessoal, vocês são cegos. Espiritualmente vocês são cegos. E ele permitiu que eles continuassem cegos. O que quer dizer isso? Boa pergunta. Por quê? Por que o Senhor permitiu que eles continuem? Porque senão eles teriam que curar eles também. Porque Deus tem que respeitar o livre-arbítrio. Deus não vai levar ninguém na marra para o céu. Sim. Deus vai levar um povo lavado e remido no seu sangue. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Nós temos o resumo da palavra de Deus. Os acontecimentos estão aí, todo mundo está vendo. Sim. Não tem jeito de escapar. A igreja sabe que ela tem falhado. Ela sabe que ela é infiel. Ela é rica, orgulhosa. Rica que eu quero dizer, não só de dinheiro, mas rica em sabedoria, orgulho de ser. Mas Apocalipse 3,14 diz, né, que ela não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Isso quem está falando é o Senhor, não é a gente está apenas repetindo
o que está na palavra de Agora, Deus. você imagina o próprio Deus falar que você é um desgraçado, que é uma coisa que as pessoas, por exemplo, não gostam nem que fala dentro de casa essa palavra, porque atrai isso, atrai aquilo. E é o próprio Senhor te chamando de desgraçado. Sem a graça de Deus. Nossa! Chamou alguém de desgraçado, desgraçado pode correr. Porque as pessoas não gostam, né? E até a gente vê muitos vídeos, pequenos vídeos, né, na internet falando, não fala tal e tal e tal palavra dentro de casa, porque atrai, não sei o quê. Uhum. Agora aí é Deus falando, certo, imagina, né? O que disser de ser assim? As pessoas não percebem isso. E aí agora a gente continuando, a gente tem aí Isaías 29, de 9 a 14, e a parábola da semeadura mostra a missão de Jesus, que não é nada favorável. Então, nós vemos aí, em Isaías 29, de 9 a 14, o próprio Deus está falando que as pessoas andavam cambaleando, como bêbado na rua, sem ter bebido. E era como o cego, que perguntava, pedia para ele ler uma coisa e ele não sabia. Pedia para ele explicar, também não sabia. Aí Deus explica por quê. Porque pela falta de sinceridade, pela falta de interesse nas coisas de Deus, Deus tirou o Espírito. O próprio Deus tirou o Espírito e deixou eles na cegueira. Que é o que está acontecendo hoje com a Laodiceia, que é mundial. A Laodiceia não é só a igreja adventista. Adventistas são todos que esperam o advento de Cristo. Sim. E se prestar atenção, até o ímpio está esperando, está sabendo que vai vir alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa. Porque os sinais são muito claros. Mas né? os acontecimentos estão aí, todo mundo está vendo. Eu acho que a melhor época para pregar o Evangelho é justamente essa que nós estamos vivendo agora. Porque tempo de Daniel, de Isaías, tal, eles falaram e muitas coisas deles não cumpriram naqueles tempos. Só que guardaram os registros. E depois, nossa, não é que o que ele falou está acontecendo e tal. Só que hoje nós estamos vendo o cumprimento de tudo. Tudo que Deus podia fazer, revelar na pessoa de Cristo, até Cristo foi revelado. Sim. Hoje nós temos que viver pela graça de Deus, mas a graça é quando você, vamos dizer assim, você aceita o plano da salvação, se humilha e quer andar nos pés do Senhor. Sim, claro. Ainda que, no caso, por exemplo, lá da semeadura, Cristo está falando por parábola. E os discípulos ficam assim, mestre, o senhor está falando parábola, nem nós não estamos entendendo. Aí eu acho interessante que ele fala, ó, a vocês é dado conhecer, quer dizer, depois eu explico, calma aí. Mas esse povo, se eles ouvir o que eu falo, e eles entenderem, eu vou ter que curar eles. Porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Eu falando em parábola. E senão eu vou ter que curar. E nele se cumpre o que diz lá em Isaías. Repara que o Senhor não citou como nós, está escrito em tal lugar assim. Só falar no livro. Está escrito. Tá, Isaías. Então, quem quiser aqui, ó, por exemplo, são trechos compridos. Deuteronômio de 3, 21 a 5 e 33 é um trecho grande. Lucas, de 6, de 19 a 32, também é grande. Mas quem quer receber, ele tem que correr atrás, tem que cavar. Entende? Lembra da parábola que o homem descobriu que tinha um lugar que tinha uma pedra preciosa. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, foi lá e comprou. Comprou o sítio. Aí, deu para entender? Sim. As pessoas não estão interessadas, eles querem a bênção, mas não querem o sacrifício. Quando eu falo não quer abençoador, não é assim nós. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, eles querem a bênção, quer que Jesus cura, quer que Jesus liberte, quer prosperidade, quer isso, quer aquilo. E Deus não tem nada contra a prosperidade. A prosperidade é um dom de Deus. Sim. E Ele dá a quem Ele quer. Então, sem compromisso. E não existe. Na realidade, se você prestar atenção, não existe nada de graça, nem do céu. Não mesmo. Custou o desagrado de Deus de ver seu filho lá humilhado. E quanta humilhação, né? É de graça, mas alguém pagou. E só que é uma aliança que Deus fez com o homem, e você tem que fazer sua parte. Então, se fazer as coisas erradas, para.
não tem força, Senhor, me ajuda. Realmente eu quero, me ajuda. Aí Ele vai te ajudar. Então, não existe esse negócio de Deus querer te salvar e você não quer. Não, mas eu vou te salvar. Não, mas não existe isso, gente. A igreja precisa acordar. Tá bom, agora o irmão vai testemunhar. E esse testemunho está baseado em 2 trechos bíblicos, que é em Isaías 53, 4 e 5, e também em Marcos 11, 24. Fale sobre esse testemunho. Que testemunho é esse? Olha, há uns tempos, quando nós criamos o nosso símbolo do Emanuel, que quer dizer Deus conosco, naquela visão Deus me orientou, que eu via Jesus. Eu estou falando assim por alto, porque na realidade tem a história. Quem quiser vai nos vídeos que vai ver. Então, eu via Jesus e eu pedia para Ele poder para resolver qualquer problema meu, dos meus filhos e do meu semelhante. Interessante que eu não citei a minha esposa. Deus já sabia que ela ia sair. Sim, que ela ia partir. Então, dos meus filhos e do meu semelhante. E estava uma distância de uns 30 a 40 metros. E eu peguei e fui perto dele assim. Quando eu cheguei, ele estava assim, numa espécie de uma bola, de uns 3, 4 metros de diâmetro. Ele estava em cima, de pé. Aquela bola representava o mundo, representa o mundo, o domínio dele sobre a terra. E eu cheguei perto dele e falei para ele: o senhor vai me dar, porque o senhor é bonzinho. Ousadia. Ousadia, aquela confiança. Só que quando eu despertei daquilo, eu pensei: poxa, dessa vez acho que eu fui longe demais, porque só Jesus tem poder para resolver qualquer problema. Como é que eu estou querendo poder para mim para resolver? E quando eu estava despertei daquilo, aquele sentimento, acho que eu exagerei. Aí me veio o verso: aquele que está em mim também fará as obras que eu faço, e até maiores do que essa. Na realidade, não é que alguém fez ou vai fazer obra maior do que Cristo. Quem vai realizar é Ele mesmo. Então, o poder está nele. Você estando no corpo dele, quando você orar, o que pedir em meu nome, o que determinar em meu nome, o que você quiser. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Deu para entender? Então, ele sempre vai ser a cabeça. A direção é dele, o poder é dele. Mas você está inserida no corpo dele. Como os nossos, vamos dizer assim, os nossos glóbulos, os soldadinhos do corpo que trabalham e tal. Nós somos os glóbulos do corpo de Cristo. Nós somos enxertados no corpo dele. E o nome dele é soberano. Qualquer que disser esse problema, essa dificuldade, ergue-te e lança-te no mar. Então, no caso aí do meu testemunho, agora voltando, então eu e você fomos visitar não, nós fomos numa lanchonete e lá nós vimos um homem que estava com problemas. Você me mostrou, o homem estava muito agitado, Sim. Os pés dele estavam vermelhos assim. Ficava falando sozinho, na verdade. A impressão até que ele estava conversando com alguém na própria mesa, mas na verdade não tinha ninguém com ele estava sozinho. Para as pessoas era efeito do quê? Da bebida. Mas era espiritual. Nós sabemos que tem um lado espiritual envolvido. Só que quando ele levantou para ir no banheiro, eu vi. E quando eu vi, na realidade, a gente viu, eu vi que era espiritual, porque eu sei que qualquer doença que, mesmo, por exemplo, um acidente que a gente sofre, tem um lado espiritual por trás daquilo. Por trás, claro. Entende? Porque antes de Adão e Eva pecar, não tinha doença. Então, qualquer doença, qualquer problema, qualquer situação é fruto adversa do pecado. E quando você, na verdade, está bem com Deus, o mal não pode permanecer em você. Não Então, quer dizer que ele não toque, né? Não. Mas que você não é blindado. Esse negócio de blindagem é uma coisa também Exatamente. que... Mas, Então, se alguém falar para você que vai te blindar, pode pular fora. Pode pular fora. Não existe. Não. A blindagem é a fidelidade a Deus. Quando fala em fidelidade, não estamos falando só dízimo e oferta. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Entende? Então, no caso, por exemplo, quando foi à noite, eu vi para desgosto meu, uma pessoa que é da igreja também. E ele tem posses.
E ele então estava me ameaçando, porque eu era Isso é uma semi-analfabeto. visão sua, certo? Uma visão da noite. Não tinha teologia, não tinha isso, não tinha aquilo e tal. Bom, vamos deixar isso aí. Moral da história. Nós fomos no sábado à noite, depois do programa, nós fomos na lanchonete. Quando foi domingo para segunda, de repente eu comecei a sentir assim os pés queimando com fogo. E eu pensei, deve ser as meias, porque eu tenho umas meias que ela tem elástico, então prende o sangue. Aí eu tirei as meias, mas não passou. Mas o interessante é que a meia não ia até o meio da canela. Era das duas canelas, da metade para baixo, como se fosse uma bota. Mas ardia. Olha, para você ter uma ideia, eu já sofri acidentes, né, também problemas de espinha, enfim, vários. Mas nenhuma coisa terrível como essa. Isso eu não desejo para ninguém. É como se você estivesse assim numa fornalha, né, trancado, e aquilo esquentando assim como quando o Joelma pegou fogo. Esquentou tanto, foi mais de 1000 graus. Nossa, meu pai. E as pessoas então pulavam lá de cima, assim, de 15, 20 metros, esborrachavam no chão, porque não conseguia, não aguentava o calor. E outros morreram ali mesmo, queimados. Então, deve ser horrível. Então, no caso, o interessante é que, como, graças a Deus, eu sou um homem de fé, assim, uso a palavra de Deus, qualquer problema, quando vem para mim, eu dou uma ordem. E sempre assim, 15 segundos, 10 segundos, é só eu desviar a mente daquilo que eu ordenei, passa. Só que, depois de 2 dias e 2 noites, daquele jeito, não comentei com ninguém, de repente eu caí em mim mesmo. Sempre é assim. Quando eu não lembro, depois que passa e tal, que eu lembro, mas eu não sou homem de Deus. Nem orei. Se fosse uma pessoa, eu ia falar, faça isso, faça aquilo. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu não aceito esse mal. Então, quando eu falei assim, baseado em Isaías 53, 4 e 5, que está escrito, né? Certamente ele tomou sobre si os nossos pecados, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, eu não precisei citar isso para ele, porque eu já sei que ele já fez isso. Eu não aceito isso, Senhor. Em seguida, eu virei para a enfermidade. Satanás, pega esse mal, em nome de Jesus, fora. Eu não aceito. Só que não aconteceu como deveria acontecer. Esperei 5 minutos, não passou. 1 hora não passou, 2 horas não passou, 3 horas não passou. Mas eu permaneci. Aqui eu sei que você tem óleo ungido, eu tenho óleo ungido em casa. Sim. Tem remédio que eu poderia ter tomado em casa, se eu quisesse que fosse na farmácia. Mas eu cismei que eu tinha que ser curado pela palavra. Então, só que vinha a sugestão, né? Faça isso, faça aquilo, e eu não. O justo vai viver pela fé. Vai chegar uma hora que você não vai ter farmácia, não vai ter remédio, não tem médico, não tem casa, não tem comida, não tem nada. Se você não souber virar pela fé, você vai ter que assumir, assim, o homem da iniquidade e receber na testa a marca, na testa ou na mão direita. Então, o que nós temos que aprender, irmãos, aprenda em boas circunstâncias. Não estou dizendo que você deve repudiar o médico, você deve, não. Exercita a tua fé, porque vai chegar uma hora que você não vai ter socorro, não vai ter nada. E eu até fico pensando, tem gente que tem amor tão grande assim por um ente querido que é capaz até de dar a vida, ou tirar a vida de alguém por causa da pessoa. Só que esquece que a salvação é individual. Pai não salva filho, nem filho salva pai. Nós temos que aprender isso. Entendeu? E Deus me deu vitória. Então, eu tenho a idade que eu tenho. Todo mundo acha que eu estou velho. Mas eu não me considero velho. Eu faço como Paulo, digo fraco.
Aí que eu tô forte. Quando eu penso, estou fraco, Aí que eu tô forte. tudo posso. Naquele que me fortalece. Enquanto Deus precisar de mim, Ele vai me conservar com vida. Amém. Enquanto Deus precisar de você, Ele vai te dar forças para vencer. Mas depende de você. Finalizando por aqui o nosso vídeo de hoje. E nós queremos pedir que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal, curta o vídeo se vocês gostaram, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, faça seus pedidos de oração, procure o Grupo Emanuel, envie uma mensagem, tem o nosso e-mail, no final do vídeo sempre tem o nosso e-mail, enviam lá também mensagens pra gente, para quem precisa de ajuda espiritual, nós podemos ajudar você. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado, que Deus abençoe, que Deus te ajude abrindo o seu entendimento, que você possa não só ouvir, mas também obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Até a próxima.